Galera, agora nós vamos finalizar aqui a nossa brincadeira, né? Nessa parte das funções aqui, na função crescente e função decrescente. Galera, dá uma olhada aqui nesse gráfico. Vamos lá, vamos analisar pelo gráfico, é muito legal e é fácil, pessoal. Repare, pessoal, olha aqui, ó. Do menos 1, vamos marcar os pontos aqui, ó. Do menos 1 no eixo do x, galera. Dá uma olhada no eixo do x. Você está observando que no eixo do x, quando vai passando, se você fosse passando pelo eixo do x, você ia observando que o gráfico ia dando um salto, depois ele faz um decréscimo. É legal, é fácil de ver, é muito legal. É mesmo, é? É mesmo, é? Então, como é que é a ideia da função crescente? Pessoal, a função crescente é assim. Quando eu coloco um valor no x, ele vai me dar um número de resposta. Quando eu colocar um valor maior desse que eu peguei no início, né? Vamos imaginar aqui, eu peguei o número 1, o resultado foi 3. Aí eu pego o 2, o resultado tem que ser maior, vai dar maior, para ela ser chamada de função crescente, vai dar maior o resultado final. Então, é o que acontece nesse gráfico aqui. Dá uma olhada para cá, pessoal, menos 1, a gente tem aqui ele indo em direção, eu for colocando aqui os valores aqui até chegar no menos 1 meio. O que acontece com o gráfico? Repare que o gráfico está subindo, ele está crescendo. Ó. Quando chega bem naquele topo ali, onde tem menos 1 meio e o resultado dele maior ali, pelo que eu estou vendo, nessa primeira parte aqui foi o número 1. Né? Então, ó, observe que eu tenho aqui de menos 1 meio agora para frente, na hora que eu for depois de menos 1 meio até chegar aqui no zero, o que está acontecendo com os resultados? Eles vão diminuindo, eles vão caindo, chegou no zero. Quando eu vou mais para frente um pouquinho, até chegar no meio positivo, ele continua caindo. Chegou bem aqui embaixo, ele não vai mais diminuir. Repare que depois de meio para frente, de meio em diante, até chegar no 1 e para depois de 1, os resultados do gráfico vão crescer e é infinitamente. Nós não sabemos o resultado final dele, não tem resultado final. Então, o comportamento de um gráfico crescente, como é que funciona? Quando eu pego um valor para x1, vamos chamar x1 e x2. X número 1, eu apresentei um número, o resultado, o f de x número 1, né, ele vai me dar um resultado. Se eu pego um x2 e esse x2 ele é maior, né, que o anterior que eu peguei, o resultado desse x2 é maior ainda do que o x1, quando eu coloquei na função. Então, é o que acontece com o comportamento, nós chamamos de comportamento de gráfico crescente. No decrescente é diferente, é a ideia invertida. Eu peguei um valor, me deu uma resposta. Se eu pego um valor do x maior, o resultado é menor do que o anterior. Ou seja, o comportamento do gráfico será um comportamento decrescente, porque seus valores vão diminuindo quando eu aumento o valor do x. Ah, agora eu entendi! Repare aqui, a função é crescente, está aqui a ideia. Quando o x2 for maior do que o x1, os resultados, né, óbvio, né, de x2 também serão maiores que quando eu trocar lá pelo x1. Pessoal, aí ele coloca aqui o intervalo, né, ele apresenta os intervalos para a gente, onde isso acontece, que é de menos 1 até chegar no meio, tá aqui, repare, ó. Cadê os intervalos crescentes, né? Aí vem de menos infinito, vai subindo até chegar no meio. Se a gente fosse olhar só de meio para de menos 1 para meio, né? Seria só essa pontinha aqui. Mas como eu estou dizendo, ele vem de menos infinito, nós nem sabemos nem de onde ele vem. Bom, aí vamos unir isso daqui a uma outra parte também que ela vai apresentar valores crescentes, que é de 1 meio em diante, de 1 meio fechado nele, certo? Até o infinito positivo. Qualquer valor positivo para frente aqui vai também apresentar uma resposta maior do que a anterior. Ok? Função decrescente é o contrário. Decrescente x1, quando é menor do que o x2, ele apresenta um valor maior do que o anterior, que o x2, certo? Assim, ó. Por exemplo, se você pegar, vamos imaginar aqui, peguei o número 1, o resultado foi 5. Aí eu peguei o 2, o resultado quando é crescente ele dá maior, aqui nesse caso deu menor. É assim que acontece. Resposta de um em relação ao próximo, ela vai ser maior, porque
pego o número 1, o resultado dele foi 5, por exemplo. Se eu pegar o 2, o resultado dele vai ser menor do que o 5. É isso que acontece que eu estou te falando aqui. Então tá aqui o intervalo, e apresenta os intervalos pra gente, né? Onde ela acontece de menos meio até meio, tá vendo? Nesse intervalo aqui ela vai decrescente até chegar aqui. Daqui ela vai subir infinitamente. Os valores de x para que a função é positiva, ou seja, f de x maior que zero, né? São, aí a gente já sabe que os intervalos onde ela é positiva, né? É nessa parte aqui, ó, de menos 1, que os valores vão ser positivos, de menos 1 até meio, aqui ó, positivo, menos 1 até 0 na verdade, né, que até essa parte aqui toda é positiva, né, e aqui é a parte negativa. Depois do 1 também é positivo, ó. Depois do 1, para cá qualquer valor depois do 1 também vai ser positivo. Pessoal, onde é que ela vai me apresentar valores negativos? Negativa, essa parte aqui ó, até chegar aqui ela era infinita, ou infinita na parte negativa, né? Os valores eram negativos, daqui para cá também negativo, de 0 a 1 fechado neles, os valores aqui são negativos, na verdade fechado não, aberto, né? Porque aqui vão ser raízes. Depois a gente vai falar sobre as raízes também das funções, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então era isso que eu tinha para passar nessa primeira parte, né? Foi ótimo. O próximo vídeo que eu vou fazer já é com questões, né? São com questões de vestibulares, pra gente ver como é que funciona esse lance aqui. Tranquilinho? Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo. Não perca, hein? Só função.